Oi gente, meu nome é Luísa Chalupi. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Bom, no bloco anterior eu comecei a tratar aqui do direito das obrigações. Para quem está chegando agora, só um breve esclarecimento no que diz respeito à importância desse tema. Bom, como eu falei anteriormente já, o direito das obrigações, ele é o ponto do Código Civil que inaugura sua parte especial. E tem um motivo para que ele tenha essa posição topográfica, que é justamente servir de base para o resto da parte especial do Código Civil. Então, quando a gente fala lá de direito dos contratos, quando a gente fala de responsabilidade civil e tantos outros ramos do direito, todos eles têm de alguma forma alguma relação aqui com o direito das obrigações. Por isso, a gente está trabalhando esse tema de maneira bem calma e bem tranquila para que fique o mais claro possível para vocês. Bom, a gente começa a ver agora as modalidades das obrigações, que vão dos artigos 233 a 285 do Código Civil. Importante destacar, então, que a gente tem aí mais de 50 dispositivos legais só falando do direito das obrigações. Não vai dar tempo aqui da gente ver dispositivo por dispositivo, não é esse o nosso objetivo. Mas eu quero sim falar das principais questões que a gente pode desenvolver aqui com relação às principais modalidades de direito das obrigações, para que vocês tenham um instrumento para lerem esses dispositivos de uma forma mais fundamentada e aí consigam compreender ele de forma melhor. E se porventura eles caírem na prova de vocês, que vocês não precisem simplesmente decorar, que vocês consigam sim compreender aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo falado ali para vocês, tudo bem? Então vamos lá, a gente tem diversas classificações com relação ao direito das obrigações. Só tem aqui uma das classificações que eu vou trazer alguns dispositivos legais para vocês, que é em relação à solidariedade. Eu quero só mostrar para vocês dispositivos que dizem respeito aos princípios fundamentais da solidariedade. Por quê, gente? Porque solidariedade é um dos temas mais cobrados dentro de modalidade das obrigações e um dos temas que os alunos mais fazem confusão normalmente. Então, é importante que a gente deixe isso bastante claro. Agora, com relação às outras classificações das obrigações, o que a gente vai fazer aqui, que é essa explicação conceitual, ela já é suficiente. Então, vamos lá. A classificação das obrigações em relação ao objeto, ela pode ser feita da seguinte forma. A gente fala que em relação ao objeto, as obrigações elas podem ser positivas ou negativas. As obrigações positivas são as obrigações de dar ou obrigações de fazer, enquanto as obrigações negativas só têm uma modalidade, que é a obrigação de não fazer. Bom, as obrigações positivas, elas importam em uma conduta ativa daquele devedor, enquanto nas obrigações negativas, o que a gente tem, o que a gente deseja é simplesmente uma abstenção daquele devedor. Nas obrigações positivas de dar, a gente tem a obrigação de dar coisa certa ou dar coisa incerta. Qual é a diferença que a gente tem aqui? É justamente se aquele objeto ele começa já determinado naquela relação jurídico-obrigacional ou se ele vai ser determinado ao longo desse processo. Como a gente já falou algumas vezes, o objeto nas obrigações ele pode ser até indeterminado durante um certo tempo. E que tempo é esse? Do nascimento daquela obrigação até o momento do seu pagamento. Então, esse objeto ele tem que ser determinado ou determinável. Eu tenho que ter possibilidade, eu tenho que ter elementos suficientes para determinar esse objeto ao longo dessa relação jurídica obrigacional. Exemplo de obrigação de dar coisa certa. Eu quero um carro, marca tal, cor tal, chassi tal, placa tal. Só existe um carro no mundo com aquele chassi e com aquela placa. Então, é esse carro que eu tenho que entregar. Agora, obrigação de dar coisa incerta. Eu quero um carro fabricado no ano tal, da cor tal, da marca tal, e que pode ter qualquer placa e qualquer chassi, desde que preencha essas condições.
Então, quando eu tenho uma obrigação de dar coisa incerta, esse elemento, esse objeto, ele é indeterminado na sua qualidade. Eu tenho gênero e quantidades definidos. O que eu não tenho é a qualidade. Por que eu não tenho essa qualidade? Porque eu não sei ainda exatamente qual é a placa desse carro, eu não sei exatamente qual é o chassi desse carro, tudo bem? Agora, uma questão interessante aqui. O código, ele fala que nas obrigações de dar coisa certa, eu tenho gênero, qualidade e quantidade definidos. Enquanto nas obrigações de dar coisa incerta, eu tenho o gênero e a quantidade definidos, enquanto a qualidade não está. O que é curioso a gente ressaltar aqui, gente, é que o gênero deve, para grande parte da doutrina, ser modificado para espécie. Por quê, gente? Porque o gênero é o maior, as espécies estão contidas dentro daquele gênero. Então, a ideia é que a gente, pelo menos, reduza um pouco. Exemplo, olha, eu quero 10 sacas de arroz. Quando eu falo arroz, eu estou falando de espécie. Arroz é uma espécie do gênero grão. Se eu falo, olha, eu quero 10 sacas de grãos, eu posso receber 10 sacas de arroz, 10 sacas de feijão, 10 sacas de café. Todos eles são grãos. Então, a gente tem inclusive um projeto de lei que é desde 2004 de modificação do Código Civil em relação a esse capítulo de Direito das Obrigações. E a ideia é que a gente possa efetivamente definir esse objeto ao menos pela espécie e quantidade, mas não pela qualidade. Porque se eu digo, então, delimitando ali uma espécie, eu quero 10 sacas de arroz, eu já tenho a espécie, já delimitei do gênero grão para a espécie arroz, eu posso ter arroz do tipo A, do tipo B, do tipo C, enfim, enormes qualidades diferentes. Então, a incerteza, ela continua presente, mas ela é menos acentuada. Agora, por que isso é importante, gente? Porque eu falei com vocês que a gente tem alguns brocardos romanos que a gente vai aplicar aqui, algumas expressões. E uma dessas expressões é que o gênero nunca perece. Esse gênero, porque ele não perece, imagine que eu tivesse que entregar 10 sacas de arroz. E esse arroz, essa plantação que eu tinha lá, ela deixa de existir porque teve uma enchente, por exemplo. Nesse caso específico, se eu estou falando de obrigação de dar coisa incerta e eu sei que o gênero nunca perece, eu não poderia jamais me imiscuir, fugir de cumprir essa obrigação, dizendo que eu não tenho mais aquele gênero, que eu não tenho mais como cumprir aquela obrigação porque eu não tenho mais aquele objeto. Por isso seria interessante que a gente trabalhasse com espécie, porque em relação à espécie, a gente não aplicaria esse brocardo de que o gênero nunca perece. Então, em alguns casos, essa ideia de não perecimento do gênero leva a situações muitas vezes injustas. Isso costuma ser discutido na jurisprudência. Então, vamos supor que realmente eu tivesse uma espécie de uvas que só existem num local específico do mundo. E aí, por conta de um episódio climático muito diferente, uma coisa muito atípica, essa plantação de uva ela se perdeu inteiramente. Bom, e aí eu continuo dizendo que o gênero nunca perece, porque o gênero uva realmente existe em outros locais do mundo. Mas o que me interessava de fato era a uva daquele local específico. Então isso acaba ficando uma questão para ser resolvida muitas vezes na jurisprudência, que não é o ideal. A gente pode fechar esse conceito um pouco mais trabalhando com a ideia de espécie, tudo bem? Prosseguindo agora para as obrigações de fazer. As obrigações de fazer são aquelas que impõem ao devedor não apenas a entrega de um objeto específico, mas efetivamente uma atitude dele. Então, exemplo de obrigação de fazer: pintar uma parede, pintar um quadro, para quem é chefe de cozinha, preparar um prato, preparar um jantar, etc.
As obrigações de fazer, elas podem ser fungíveis ou infungíveis. São obrigações fungíveis aquelas que podem ser cumpridas por quaisquer pessoas sem nenhuma qualidade especial. Por exemplo, eu quero pintar a parede da minha casa. Qualquer pessoa que saiba pintar paredes pode pintar a parede da minha casa. Agora, pode ser que eu tenha obrigações infungíveis, não fungíveis, que são aquelas obrigações que só podem ser cumpridas por uma pessoa específica. Por exemplo, se eu quero um quadro do Romero Brito, eu só quero um quadro do Romero Brito. Não adianta o Romero Brito me pedir para o irmão dele pintar esse quadro, por exemplo. Se eu quero um show do cantor tal, só quem pode efetuar esse show é justamente o cantor tal. Agora, uma dúvida que geralmente costuma surgir é: suponhamos que eu tenho uma obrigação de pintar um quadro. Mas pensem bem, esse credor, ele quer que eu pinte o quadro e deixe na minha casa? Não, ele quer que eu pinte o quadro e que eu dê esse quadro para ele, não é mesmo? E aí, isso seria uma obrigação de dar ou uma obrigação de fazer? Quem resolve isso de maneira bastante prática e bastante eficiente é o professor Flávio Tartucci. O que o Flávio Tartucci diz é o seguinte: ele fala, olha, se o objeto daquela obrigação ele está pronto, eu só tenho realmente que entregar, eu considero que é uma obrigação de dar. Agora, se o objeto daquela obrigação não está pronto, eu ainda tenho que fazer aquele objeto, o dar estaria incluído nesse fazer, porque obviamente eu não quero só que a pessoa pinte um quadro e deixe na casa dela. Então, o critério que a gente usa para diferenciar aqui é: objeto está pronto, obrigação de dar; objeto não está pronto, obrigação de fazer. É um critério bem prático e bem eficiente. Por fim, gente, temos a obrigação de não fazer, que eu falei para vocês que é a única obrigação negativa. Então, nessa obrigação de não fazer, o que eu espero em verdade é a abstenção de um comportamento. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um vizinho que tem uma banda e que ele saia com essa banda dele todos os dias de 2 horas da manhã às 6 horas da manhã. O que eu quero que ele faça? Que ele deixe de tocar, que ele se abstenha de tocar, de ensaiar com essa banda dele. Então, o que a gente quer nesse caso específico é justamente um não fazer. Para que esse vizinho cumpra a obrigação, a única coisa que ele tem que fazer é nada, é não tocar. Tudo bem? Então, as obrigações de não fazer, elas estão sendo adimplidas ao longo do tempo que aquela abstenção ela vem sendo respeitada. Então, hoje eu não estou tocando, amanhã também não, estou cumprindo ali aquela obrigação de não fazer. No entanto, se eu um dia acordo, tenho insônia, resolvo então que hoje eu vou tocar, meu vizinho não vai reclamar, eu descumpro essa obrigação. Esse ato de tocar quando eu deveria não o fazer é o inadimplemento da obrigação, é o descumprimento dessa obrigação, tudo bem? Então, a obrigação de não fazer, ela está sendo cumprida, ela está sendo adimplida, enquanto eu realmente me abstenho daquela conduta ali pactuada, tudo bem? Prosseguindo aqui, quanto à pluralidade de prestações. Quanto à pluralidade de prestações, as relações jurídicas obrigacionais podem ser divididas em duas: simples ou compostas. As obrigações simples são aquelas que têm apenas uma prestação. Por exemplo, eu tenho que entregar um carro. Por exemplo, eu tenho que pintar um quadro. Eu tenho que pintar uma parede. Eu tenho apenas um objeto em cada um desses exemplos que eu dei para vocês. Mas pode ser que eu tenha obrigações compostas. E aí, essas obrigações compostas, gente, elas podem ser subdivididas em 3 categorias. Vamos estudar aqui cada uma dessas categorias. Se nas obrigações simples eu tenho apenas um objeto, nas obrigações compostas eu vou ter 2 ou mais objetos. Posso ter 2, 3, 4, 5, 1 milhão, não interessa. Então, a obrigação simples eu tenho um objeto, na obrigação composta eu tenho mais de um objeto.
Agora, essas obrigações compostas, elas podem ser cumulativas, alternativas ou facultativas. O que é cada uma delas? As obrigações compostas cumulativas são aquelas obrigações que só se consideram cumpridas, só se consideram adimplidas, se todas as obrigações forem cumpridas, se todos os objetos forem entregues, se todos os quadros forem pintados, por exemplo. Então, vamos supor que eu tinha uma obrigação de entregar um carro e uma bicicleta. Se eu entregar só o carro, aquela obrigação não está cumprida. Se eu entregar só a bicicleta, aquela obrigação também não está cumprida. Eu só me exonero, eu só cumpro essa obrigação se eu entregar carro e bicicleta, os dois. Agora, essas obrigações compostas, tanto as cumulativas, alternativas quanto facultativas, elas podem mesclar diversas categorias de obrigações. Por exemplo, a gente viu que as obrigações classificadas pelo objeto, elas podem ser positivas ou negativas, podem ser de dar, fazer ou não fazer. Então, eu posso ter uma obrigação, por exemplo, de dar uma bicicleta e de fazer o conserto no carro, sem problema nenhum. Cumulei aí tanto a obrigação de dar quanto a obrigação de fazer. Isso é possível. O que seriam então, gente, as obrigações alternativas? As obrigações alternativas são aquelas que são marcadas pela partícula ou. Então, gente, isso é importante. Quando vocês estiverem lendo as questões e vocês virem que a questão se trata aí de obrigações com pluralidade de prestações, levem em consideração se a questão fala de e ou de ou, porque isso pode determinar se a obrigação ela é cumulativa, ou seja, aquele devedor, para que ele se exonere, para que ele cumpra aquela obrigação, ele tem que cumprir tudo que está ali delimitado, ou se essas obrigações são alternativas, se ele tem que cumprir uma ou outra. Por exemplo, entregar um carro ou uma moto. Eu me exonero se eu entrego um carro ou me exonero se eu entrego uma moto. Tanto faz. Agora, quem escolhe se eu entrego o carro ou se eu entrego a moto? Bom, gente, isso pode ficar combinado entre as partes. Então, podem credor e devedor combinar que, olha, a gente tem aqui carro e moto, no dia da entrega, credor vai escolher o que vai dar. Ou então, temos aqui carro e moto e o devedor que vai escolher no dia da entrega qual dos dois vai fazer com que ele se exonere. Agora, atenção, e essa é uma regra importante. Se a gente tem uma obrigação alternativa e no contrato não tem nada prevendo se vai ser o credor ou se vai ser o devedor, quem que vai escolher, a escolha recai sobre o devedor. Vai ser uma escolha dele, vai ser uma opção dele. Por que isso, gente? Porque o código, e isso numa análise sistemática do direito das obrigações, mas do direito contratual também do código como um todo, ele visa que a gente consiga fazer com que as relações jurídicas, elas cheguem à sua função social, elas alcancem a sua função social. A gente já falou aqui que a função social das obrigações é justamente o seu cumprimento, é o seu adimplemento. Então, por óbvio, o que a gente pretende aqui é que o devedor tenha o adimplemento, tenha o pagamento, o cumprimento daquela obrigação facilitado. E uma das coisas que a gente pode usar para facilitar esse adimplemento, esse pagamento, é justamente deixar ele escolher qual dos dois objetos ele vai entregar, ou qual das duas prestações ele vai cumprir, tudo bem? Essa é uma dica, gente, relevante, uma norma relevante para interpretação sistemática de questões. Eu não sei qual é a resposta correta, já eliminei ali, por exemplo, a letra A e a letra D. A B fala que a escolha recai ao devedor e a C fala que a escolha recai ao credor. Ainda que eu não saiba exatamente naquele caso ali o que o código diz, esse raciocínio me ajuda a responder. 99% das vezes, essa escolha vai recair ao devedor, porque é esse o objetivo do código, tudo bem? Agora, por fim, gente, temos as obrigações facultativas. O que é importante que vocês saibam? As obrigações facultativas, gente, elas não estão previstas no Código Civil, mas elas são aceitas tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.
sem problema nenhum, tá? Então, as obrigações facultativas, elas existem, já foram inclusive cobradas em provas de concursos, são livremente, inclusive já teve uma questão sobre obrigações facultativas na própria prova da OAB, tudo bem? Então, o que seria uma obrigação facultativa, gente? A obrigação facultativa, em verdade, se a gente fosse classificar ela corretamente, ela estaria classificada como uma obrigação simples. Por que eu coloquei ela aqui como uma obrigação composta? Porque a doutrina majoritária classifica ela como uma obrigação composta, já que a gente tem ali mais de uma prestação à disposição do devedor, tudo bem? Seria então essa obrigação facultativa, gente? Na obrigação facultativa, a gente tem uma obrigação com um objeto simples, com uma só prestação, mas a gente dá uma opção, uma faculdade ao devedor de se exonerar cumprindo uma outra prestação. Por exemplo, a obrigação dele era de entregar um carro, mas eu dou uma faculdade para ele, para facilitar o pagamento dele, de que ele entregue uma moto. Agora, suponhamos que esse carro, e essa é a grande importância da obrigação facultativa, agora, suponhamos que o carro ele se perca por algum motivo, teve um incêndio e o carro pegou fogo e a gente não tem mais esse carro. Eu posso exigir desse devedor a moto? Não. Porque a moto, gente, como eu falei para vocês, a moto ela é simplesmente uma opção para o devedor. A moto não constava como uma das prestações daquela obrigação. Agora, como que eu vou saber disso, gente? A questão ela te direciona para isso. Então, você vai saber na prática, você vai saber quando você estiver analisando a questão, tudo bem? Normalmente, quando a gente quer falar de obrigações alternativas, a gente vai colocar ali ou. Quando a gente quiser falar de obrigações cumulativas, a gente vai falar e. E quando a gente quiser falar de obrigação facultativa, a gente vai colocar com a faculdade do devedor se exonerar, com a possibilidade desse devedor se exonerar, ou vai colocar com uma cláusula especial que permitiria que esse devedor se exonerasse. Tudo bem, gente? Então, essas eram as principais considerações que eu queria fazer em relação às modalidades das obrigações até então. Eu vou encerrar esse bloco porque tem mais classificações ainda que eu quero trabalhar com vocês. No próximo bloco a gente vai falar, por exemplo, de obrigações solidárias, então nem vale a pena a gente começar aqui porque tem bastante coisa para falar. Tudo bem? Então, gente, mais uma vez, lembrem de seguir o Curso PED no Instagram, se inscrevam aqui no canal, qualquer coisa me mandem e-mail. Meu nome é profluisachalub@gmail.com, tudo bem? Façam as questões e marquem lá com o asterisco do lado, para que vocês se lembrem quais são os pontos mais importantes, para que vocês revejam na véspera da prova, tudo bem? Muito obrigada, gente, agradeço pela atenção de vocês e voltamos já já.